Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Harrison Oliveira, mas vocês podem me chamar de Belém, que é como eu sou conhecido por aqui. Eu sou uma das pessoas que é especialista aqui no time de ESG, que cuida dessa temática aqui dentro da BGI no Brasil. E eu estou hoje, de novo, com o meu amigo Rafael Lima, que é mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos e é também um dos nossos experts em ESG. Hoje a gente vai lidar aqui com a temática da interface entre a inovação e as práticas ESG para o mercado brasileiro. Rafa, obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer comentar essas práticas ESG no mercado. Bem, vamos começar então. Rafa, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua visão, né, de profissional da área. Se você acha que no Brasil a temática ESG, a maturidade da implementação dessas práticas, ela chega ao mesmo tempo em todos os setores da indústria. Como que você vê esse panorama? Então, acho que a resposta curta é não. Elabore, por favor. Por favor, né? Não, mas o que acontece, né? Eu acho que tem algumas áreas que são, querendo ou não, um pouco mais estratégicas, pensando em políticas públicas e também há mecanismos disponíveis, mecanismos financeiros disponíveis para a alavancagem de algumas temáticas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Brasil, que é um país essencialmente exportador de commodities, de matérias-primas, você tem, por exemplo, o setor do agro, que é um setor que tem grande relevância na economia nacional. Então, de que forma que o agro está olhando hoje, por exemplo, a automação dessas colheitas, a forma que está trazendo dados para isso e de que forma que está relacionando bem assim com desmatamento, com as próprias práticas socioambientais mais responsáveis. Então, acho que tem um olhar bem segregado por setores de como que está adaptando com algumas temáticas, mas eu vejo que o tema ESG acaba que sendo um fator que vai puxar A indústria como um todo no Brasil, né? Então, pensando no, poxa, como que o Brasil vai retomar um papel de liderança na economia global? A partir do momento que conseguir cada vez mais industrializar sua matriz industrial mesmo no Brasil aqui, de forma a agregar a comunidade como um todo, né? Diferentes setores da economia. Então, quando a gente fala, por exemplo, do setor de mineração também, que é grande, é muito relevante para a economia nacional, ela não está só pautada ali nas práticas de extração de minério, de beneficiamento de minério e de entrega para um mercado final, como por exemplo de exportação. Ela também está super encaixada ali em termos de supply chain, com, por exemplo, o próprio setor agro, como o próprio setor energético também, que é um setor que tem uma grande relevância e também prioridade em alguns mecanismos financeiros. A gente tem que olhar um pouco com uma visão um pouco mais de cima perante essas frentes e de que forma que toda a transformação da indústria como um todo vai alavancar essas iniciativas, né? Acredito eu. Você falou um pouco sobre o setor energético, né? Que a gente vê muita literatura na maneira mais popular, assim dizer, a gente vê muita coisa saindo, vários editais de incentivo, etc. Às vezes até em detrimento de alguns outros setores que vêm ali um pouco na contramão. Você acha que o setor energético ele puxa, assim, historicamente mesmo, por conta do Brasil ter, né, várias fontes de energia, a gente tem um grande potencial para energia eólica, um grande potencial para energia solar, temos aí as hidrelétricas também. Você acha que, de alguma maneira, esses setores, né, mineração, talvez, o setor energético, eles puxam as práticas ESG para outros setores também no Brasil? Ou você acha que não tem relação? Olha, acredito que tem relação sim. Quando a gente fala de matriz energética brasileira, dá até um certo orgulho de falar, poxa, 85% da produção energética brasileira é sustentável. Isso bem, como todos sabem, bem decorrente da geração hidrelétrica, né? Que, entre aspas, é uma matriz completamente renovável, mas você tem alguns vieses ali também de impacto socioambiental, mas acho que não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora. Mas quando a gente pensa em potencial mesmo energético para o Brasil, a gente fala de um país que tem uma das maiores incidências solares do mundo. Então, há grandes mecanismos, né, de incentivos financeiros para a alavancagem de indústrias solares no Brasil. Há uma grande discussão também de como que o setor de energia eólica pode ser alavancado cada vez mais, tendo em vista o potencial de ventos, por exemplo, no Nordeste, até o potencial de
usinas eólicas offshore, né, que é dentro do mar, que ainda não tem ainda no Brasil, mas que é uma grande tendência aqui. Então eu vejo o setor energético como um setor muito estratégico. Então você pensa, por exemplo, que existem 2 órgãos reguladores, que é a ANEEL, voltada principalmente para o setor de geração, distribuição e transmissão de energia, e também a ANP, que também é voltada para o setor de óleo e gás. Então são 2 entidades que buscam trazer investimentos obrigatórios para a indústria desse setor, mostrando que vocês são setores chaves da nossa economia, então vocês são obrigados a pagar 1% do faturamento que você tem, do lucro que você tem em investimentos em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Porque acaba que o setor energético vai ser o setor que vai ali suprir a indústria mineral, as indústrias de saúde, todos os setores. Então, quando uma empresa de diferentes setores tem que fazer, por exemplo, um diagnóstico de como que está sendo sua emissão de carbono, de como que está sendo suas pegadas socioambientais, acaba que no escopo dela vai acabar caindo no setor energético. Poxa, essa empresa está comprando energia de fontes renováveis ou não? Então acaba que eu vejo que o setor energético até tem uma certa iniciativa nessas práticas, muito por conta mesmo de ser um setor estratégico e essencial para a indústria brasileira como um todo. Entendi. Na última COP que a gente teve, foi ano passado, não foi? A COP 26? A COP 26, A COP 26 do ano passado a gente falava muito da questão de carbono, enfim, da redução das emissões, e pelo menos pela minha experiência com o mercado nacional, a gente tem visto uma grande movimentação na troca de matriz energética, né, de queimar menos combustíveis fósseis, de diminuir a emissão de carbono, e eu acho que o setor de energia como um todo ele vem tendo uma grande contribuição nesse sentido, né, como você fala. Então eu fico me perguntando o que vai acontecer quando as top 5 indústrias brasileiras passarem a virar essa chave, né? Top 5 indústrias brasileiras passarem a virar essa chave de uma matriz energética que seja 100% limpa, por exemplo. Como que esse setor reage a isso? Mas essa pergunta me traz uma outra, assim, que é como vamos fazer isso, então, né, agora? Uhum. O Brasil, por mais que tenha 85%, como você falou, né, da sua energia oriunda de fontes renováveis, a gente ainda tem muita queima de combustíveis fósseis, a gente ainda tem muita queima de carvão, a gente tem uma grande movimentação ainda e podemos sempre melhorar, né, dado aí a biodiversidade do Brasil e etc. E aí eu fico pensando como que está esse panorama agora de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação para as temáticas ESG. Às vezes a gente pensa práticas ESG como práticas, né? Como coisas que você vai fazer ali, mas a gente às vezes peca em pensar que para que essas práticas sejam viáveis, a gente precisa desenvolver muita pesquisa, a gente precisa construir muito conhecimento. E aí essa é a minha próxima pergunta para você. Como que você enxerga esse potencial de inovação? As empresas, elas já estão visualizando inovação voltadas a ESG? Elas já desenvolvem pesquisa nesse sentido? Então, Belém, eu vejo sim que as empresas estão cada vez mais pautando a inovação para práticas ESG. Eu acho que é legal a gente trazer de novo, né, a temática da indústria de energia, porque quando a gente pensa que a grande matriz brasileira é voltada para energia hidrelétrica, que que está relacionado a uma variável que não é controlável pelas pessoas, né, que é a escassez de chuva e como que, por exemplo, o desmatamento da Amazônia está influenciando os rios eólicos, que isso influencia a geração de energia hidrelétrica, enfim. Então as empresas estão buscando cada vez mais, por exemplo, de que forma fazer uma distribuição de energia mais inteligente, de forma até pensar em, por exemplo, plantas solares que vão produzir energia durante o dia e usinas eólicas majoritariamente durante a noite. Então, como que você vai conseguir fazer um sistema inteligente que vai conseguir agregar essas variáveis de forma que não possa ter escassez de energia? Então, tem muita pesquisa com isso. Então, novos tipos de bateria, novos tipos de semicondutores, e a indústria está pautada nisso. E isso já está completamente correlacionado, por exemplo, com o setor automotivo. Então, como que o setor automotivo, sendo historicamente ali, bem pautado para combustíveis fósseis, né? Como que está sendo transformado de forma cada vez mais trazer uma tropicalização de P&D de grandes países que já
estão fazendo pesquisas relacionadas à eletrificação de frota, mas como que o Brasil está adaptando isso, tendo em vista as particularidades daqui, né? A gente tem muitas questões de sazonalidade aqui também, tem a questão mesmo de infraestrutura, de como que você vai ter postos que vão permitir abastecimento de carros elétricos. Então tem todo um contexto aqui que está favorecendo essas transformações, como um todo, né, de todos os setores. Um ponto que eu acho que é bastante interessante da gente mencionar também é que talvez as empresas elas estejam se desenvolvendo pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, na área de ESG, mas elas talvez nem saibam que essa pesquisa, desenvolvimento e inovação são para a área de ESG. Às vezes por falta de conhecimento. Já aconteceu de eu chegar em clientes e perguntar, mas esse projeto aqui ele tem um viés ambiental muito forte, tem um viés social muito forte, tem aí uma intersecção entre esses dois pilares. Como que vocês estão estruturando as práticas ESG? E muitas vezes a empresa desconhece, isso é um ponto relevante. Nós temos empresas no Brasil que desconhecem que a temática ESG existe, né? Então, como que vocês estão lidando com essa temática? As pessoas às vezes não sabem, grandes empresas às vezes não sabem, não têm essa visibilidade. E aí isso gera uma lacuna, nesse caso, de oportunidade, né? Porque a gente tem hoje em dia grandes oportunidades, né? Cada vez mais no Brasil, de fomento, de pesquisa de inovação, para projetos que têm a temática ESG, não é mesmo? Não, com certeza. E por isso que é legal quando a gente comenta das nuances mesmo da siglinha, né? Então, quando a gente fala de governança, também está completamente relacionado com o diálogo interno das companhias. Então, como que a estratégia a longo prazo da empresa está conectada com inovação e como a inovação está relacionada com o impacto socioambiental? E de que forma isso é transparente a ponto de você comentar para o mercado como que você está agindo, mas também de forma de comentar internamente. Para que não seja só uma demanda top-down, mas que seja também as pessoas que estão na ponta da operação comecem a ver, poxa, se eu alterar um parâmetro nesse meu processo produtivo, eu posso ter um tipo de inovação que é beneficiável, por exemplo, na lei do bem, mas eu posso angariar recursos mediante a uma linha de financiamento para um viés ESG, que, por consequência, tem uma taxa de juros mais reduzida por ter essa pegada ambiental. Então, eu acho que ainda falta muito um diálogo aberto e transparente dentro das corporações e dentro do mercado que a gente atua como todo, para mostrar como que a gente vai fechar essa cadeia, né? Fechar essas pontas do negócio, de forma que as pessoas se sentem parte, né? Quando a gente fala capitalismo de stakeholder, é as pessoas que estão ali na ponta do negócio, realizando projetos, fazer, eu faço parte do objetivo da minha empresa e o objetivo da minha empresa está relacionado com o impacto na sociedade. Então, esse diálogo ainda tem que ser melhor explicado, né, para todos. E aí, pegando o gancho dessa sua última fala, assim, uma coisa que me veio à cabeça é que a gente começa a ter vários cruzamentos assim, entre os setores, né? Então, eu percebo muito isso. A gente estava falando do setor de energia, por exemplo. Trocas de matriz energética. Não é só o setor de energia que está pesquisando trocas de matriz energética. Então, eu posso ter ali uma empresa, sei lá, do setor automotivo, por exemplo, do setor de papel e celulose, do setor minerador, que está ali não esperando pelo setor e está desenvolvendo dentro da sua planta pesquisa e inovação para troca de matriz energética, por exemplo, desenvolvendo novos métodos. Como que você enxerga essa movimentação assim, do mercado, né? Então, uma empresa de um setor completamente diferente que se arrisca e começa a se jogar literalmente, né, para desenvolver novos métodos que podem ser escopo de outro setor. Então, Belém, eu vejo muito a questão de inovação quando você tem várias ideias, você tem um input muito grande ali realmente de ideias para transformar, fazer um produto, um processo, um serviço novo, né? Então acho que até pegando um pouco do conceito mesmo de inovação pelo manual de Frascati, pelas boas práticas da lei do bem, né? Que seria realmente um novo processo fluido ali que você vai agregar conhecimento para sua equipe, vai ter desafios técnicos. E acaba que quando uma empresa começa a atingir nichos diferentes, né, ou ter uma conversa com outras empresas que estão fora do seu core, acaba que você vai ter diferentes frentes de entrada ali de ideias, né? Então, quanto mais a empresa está disposta a criar parcerias para a implementação de projetos, parcerias para pensar um pouquinho fora do que ela está fazendo hoje, acaba que ela vai conseguir atingir produtos que de fato vão resolver problemas que existem na sociedade.
Então, isso que eu vejo por vertente um paralelo muito forte quando a gente fala de ESG e inovação. Porque quando a gente fala o contexto histórico de inovação, que começou ali, vão melhorar o processo produtivo, vão trazer melhores números, etc., mas uma visão bem centrada mesmo ali do que a empresa está fazendo internamente. E quando a gente pensa em ESG, a gente pensa na comunidade como um todo, né? Igual a gente sempre fala, stakeholders, geração de valor para todos que estão envolvidos no processo. Então, quando a gente pensa nessa interface, inovação, sustentabilidade, ou como, por exemplo, a Suzano comenta o termo de inovabilidade, ela está justamente trazendo essas dores que existem para o seu core, trazendo para novos produtos, para novos serviços que vão gerar valor como um todo, né? Então, isso que eu vejo. Acho que isso é muito importante a gente pegar, talvez para empresas que estejam aqui nos ouvindo, que é de pensar, eu desenvolvo esse projeto de inovação. Será que esse projeto realmente não tem uma pegada ESG? Será que eu não estou perdendo? Acho que esse é o grande pulo do gato, o grande insight, eu acho, desse nosso episódio estou desenvolvendo um projeto de inovação. Será que esse projeto também não tem uma oportunidade em ESG? Porque a partir do momento que eu tenho um progresso científico, né, um ganho de conhecimento, como a gente falou, um desenvolvimento novo e ESG para aquela empresa, para o Brasil, né? Ele acaba sendo novo de alguma maneira. E eu tenho um desafio tecnológico atrelado, né, que pode vir ali da nova forma de fazer algo que eu já fazia antes, né? Como, por exemplo, sei lá, para reduzir a pegada de carbono, para reduzir emissões, eu posso ter essa interface muito clara, né, de ESG e de inovação nesse sentido. Eu acho que é muito claro, eu acho que vai um pouquinho até além do que você disse, assim, eu já estou fazendo um projeto de inovação, ou ela simplesmente olhar para uma dor que ela tem hoje e falar, eu não sei como fazer um projeto de inovação, o que eu faço? Eu posso recorrer ao meu time interno, de especialistas, de pessoas que estão envolvidas no processo, mas eu posso, por exemplo, ir ali na ponta e ver uma pequena empresa que desenvolve alguma solução ou que precisa de apoio para desenvolver alguma solução, né? E aí ela começa a fazer parcerias. Então ela pega, por exemplo, uma startup para investir, para submeter para um projeto específico da FINEP, por exemplo, para um projeto da Embrapi, que aí você vai estar saindo um pouco ali de sua zona de conforto e comprando o risco junto com essas pequenas empresas. Então acaba que quando a gente comenta um pouco desse mundo, né, de pequenas empresas, de startups, também é um mercado que está sendo cada vez mais estruturado no Brasil. Você vê cada vez mais um movimento de empresas querendo criar ambientes de inovação, estruturar fundos internos para investimento em startup, né, como o pessoal diz, Corporate Venture Capital. Se estabelece um certo montante ali para trazer pequenas empresas para expandir um pouco a sua atuação, né? Então, isso tudo é inovação, isso tudo é impacto, isso tudo é como que você vai estar gerando empregos, você vai estar estimulando a economia como um todo. Então, acho que são vários pontos aqui que a gente poderia comentar por horas e horas. Né? E se a empresa, no final das contas, não sabe exatamente como fazer isso, procura a BGI, não é mesmo? E aí, Rafa, você falou um pouco sobre como que isso tem se estruturado cada vez mais no Brasil, né? Sobre como que esse movimento ele tem crescido. Onde que você vê hoje o maior potencial de escalonamento das práticas ESG? Tanto talvez em algum setor específico, ou se você vê em todos os setores, mas em uma letra específica, né? Então você acha que uma letra específica ela tem maior potencial de crescimento, a gente precisa se embasar mais nela para poder crescer? Hoje em dia no Brasil, onde você vê maior potencial de escalonamento das empresas? Olha, eu não consigo dizer uma letrinha específica, né? Eu acho que a gente olhar ESG e tudo que envolve o ambiental, aqui a gente vai citar muitas fontes, muitas possibilidades de projetos inovadores. Eu acho que o ambiental é um pouquinho mais claro. Quando a gente pensa no social também, como que você vai expandir um pouco o negócio da sua empresa também para atingir regiões que são mais carentes? De que forma que você vai trazer trabalho digno para essas pessoas? De que forma você vai ingressar um estudante mesmo, uma bolsa dentro da sua empresa? Tem muitas coisas que a gente pode comentar. Por exemplo, o próprio setor de turismo, né? A gente pensa o Brasil como sendo um país com belezas naturais infinitas. Mas aqui a gente acaba que não tem uma infraestrutura muito robusta para receber turistas, para gerar negócios relacionados a turismo. Então acaba que tem ali uma interface que deve ser feita muito grande entre setor público, setor privado, as sociedades, as ONGs, né? As sociedades civis organizadas. Então tem muita coisa aqui para ser discutida
para alavancar todos os vieses das letrinhas ESG, né? Eu acho que eu vou ficar um pouco em cima do muro, mas é porque são muitas questões urgentes mesmo para a gente atacar aqui no Brasil hoje. Eu vou talvez colocar um pouco da minha opinião, tentar sair um pouco dessa diretriz, e eu chutaria, acho que a minha opinião como profissional é que talvez no G a gente tivesse, talvez não um potencial de maior escalabilidade, mas talvez uma necessidade de um maior foco. Eu percebo muito a necessidade das lideranças comprarem a briga do ESG. Eu vejo muito nas empresas hoje setores voltados à inovação ou setores voltados à ESG que estão sob o guarda-chuva de uma liderança. Então, eu tenho esse setor que está brigando para alguém que está acima dele comprar essa ideia. E aí isso muitas vezes acaba sendo uma briga perdida. Então, eu penso muito que onde a gente tem um potencial aí muito grande é de realmente nas lideranças a gente conseguir estruturar pelo G, estruturar pela governança, porque às vezes talvez seja onde a gente tem mais... É um desafio mais comum a todos os setores. Eu acho que o desafio de governança ele é mais comum a todos os setores. Os desafios sociais e ambientais eles vão ser talvez específicos por setor. O desafio ambiental que uma mineradora tem pode ser diferente do desafio ambiental que uma empresa do setor automotivo tenha. Mas eu acho que a governança acaba amarrando todo mundo no mesmo barco. Mas pode ser de minha opinião. Se você tem aí uma visão diferente, alguma coisa, deixa nos comentários que a gente também quer saber um pouquinho da sua opinião sobre, beleza? Rafa, então, para a gente finalizar, eu queria que você comentasse, então, alguns materiais de apoio, onde que a gente pode se inteirar um pouco mais, tanto sobre a temática de inovação, quanto a temática de ESG, como um todo, onde que a gente pode pesquisar, quais fontes são confiáveis, a gente pode deixar alguns links aqui na descrição. Não, perfeito, Belém. Eu acho que a BGI como um todo tem produzido muito material sobre isso. Eu destaco o mapa de fomento sustentável, então onde que a gente está tentando trazer de uma forma um pouco mais didática, né? O que seriam títulos de dívida, por exemplo? Quais seriam os mecanismos de fundos de investimento que estão acontecendo no Brasil voltado para startups? Em qual pé hoje está o mercado de crédito de carbono no mundo e no Brasil? Quais que são os mecanismos de financiamentos verdes ou financiamentos sustentáveis existentes. Então, acho que a gente está construindo um material bem legal para começar a desmistificar alguns mecanismos para as empresas, né? Eu acho que se atenta ao nosso site que tem muita coisa legal saindo. Eu sinto ainda que ainda parece muito nebuloso, né? Muito confuso. A gente precisa, realmente, o que você falou, né? Simplificar o conceito, tornar ele simples, tornar mais acessível para que não fique só em papo de especialistas, né? E é isso também que a gente está tentando fazer por aqui. Rafa, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a você que está nos ouvindo. Se você tiver alguma dúvida, comentário, alguma mensagem, até mesmo para o nosso especialista, deixa nos comentários que a gente vai se esforçar aí para responder todo mundo, ou até alguma outra sugestão, tá certo? Obrigado pela sua participação, Rafa. Eu que agradeço, foi um grande prazer conversar. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.